Saudações, pessoal. Iniciando aqui a nossa aula inaugural de atualidades sobre o tema da nossa próxima redação, que é a questão indígena no Brasil. Eu estou aqui com dois amigos meus que também fazem licenciatura em História e Geografia, e eu peço para eles se apresentar agora. Prazer, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo. Eu sou o Caio, faço Geografia e vamos para essa aula bacana aí. Onde você faz Geografia? Eu faço Geografia na Unesp de Rio Claro, estou aí no 4º ano. Não pego o diploma ainda, né? Mas uma hora vai. Excelente. Eu, Salomão Kaique, faço História na Universidade Federal de Uberlândia. Estou no 4º período e estamos aqui para somar nessa aula linda e maravilhosa sobre a questão agrária no Brasil. E para isso, para começar... Só te interrompendo um pouco. Para quem não me conhece, sou o professor da turma F. Eu faço Biologia na UFSCar, estou no 2º ano. Perdão, Salomão. Imagina, aqui é bate-bola, pai. Vai ser assim a aula inteira. Não, se acostuma, porque o começo foi formal. Vai ter ônibus passando no fundo. Não, vai ter moto buzinando. Se tiver outras aulas também, vai ser a mesma coisa. E aí, para começar, a gente vai começar com um vídeo informativo de uma reportagem da TV Cultura, mostrando um pouco da manifestação dos indígenas acerca da PL 490. Então, eu vou pedir para o Guilherme passar, para depois a gente começar a introduzir as temáticas. Nada é perfeito no ensino remoto, então se acostuma. Muito menos o Chromebook. Então vamos. No dia consecutivo, indígenas realizam manifestação em Brasília. Ontem houve confronto entre manifestantes e polícia e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. O protesto de hoje é mais uma vez contra o projeto de lei 490, que cria um marco temporal para delimitar terras indígenas. Pela proposta, para ter uma terra demarcada, povos precisam comprovar ocupação em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. As lideranças alegam que o projeto é uma tentativa de modificar a Constituição por meio de lei ordinária, o que seria inconstitucional, e também não considera o caráter retroativo que a própria Constituição dá ao resguardo de direitos territoriais violados antes de 1988. O texto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e tem votação marcada para hoje. Na manhã de hoje, os indígenas ocuparam 3 faixas do eixo monumental entre o Museu da República e o Congresso Nacional. A pista foi totalmente fechada na altura do Palácio do Itamaraty. Em seguida, os manifestantes foram em direção ao anexo 2 da Câmara. A maioria usa máscara de proteção facial, mas há registro de aglomerações. Policiais legislativos fazem segurança dos edifícios enquanto a Polícia Militar acompanha o ato. Nesta terça-feira, cerca de 800 indígenas fizeram uma manifestação contra o mesmo projeto. Segundo a Câmara, eles derrubaram os gradis de proteção e tentaram invadir o local. Os policiais legislativos e militares utilizaram bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e spray de pimenta contra os manifestantes. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, a marcha era pacífica e foi atacada pela polícia. 2 policiais e um servidor administrativo foram atingidos por flechas. 12 indígenas ficaram feridos, 2 deles em estado grave. Alguns deputados saíram da Câmara para apoiar os indígenas. Além de Brasília, houve manifestações contra o projeto de lei no Acre, Alagoas, Bahia, Maranhão e Santa Catarina. Bom, pessoal, agora a gente vai voltar para os slides e começar a falar um pouco. Essa primeira foto, ela é ainda desses atos que estão acontecendo em Brasília. Então, acho que já é mais ou menos um pouco do que a gente vai falar. Brasil, terra indígena, e que está tudo a ver com a questão agrária. Então, a gente pode começar. Passar para o próximo slide, por favor. Que também faz referência aí ao ato contra a PL. A gente e foi uma ideia nossa, começar por algo que está acontecendo agora, para depois puxar uma contextualização histórica da questão agrária no Brasil, vir também com a questão da geografia para entender esses desdobramentos e também as consequências que o Guilherme com a biologia vai nos falar. Então, a gente vai agora passar para o próximo slide e entender um pouco
por meio de apontamentos históricos, um pouco da raiz desse problema em nosso país. A ideia aqui não é dar uma aula de história, tendo em vista que essas temáticas são bastante vistas no ensino médio para vocês que são pré-vestibulandos, mas a ideia aqui é tentar inverter um pouco a perspectiva de análise. Muito do que a gente vê no ensino médio tem uma perspectiva europeia, né? Então, interessante agora, já que a questão agrária atinge sobretudo os indígenas do Brasil, é interessante que a gente entenda essa perspectiva histórica sob um pouco do ponto de vista dos indígenas, tá? Então, eu trago ali o primeiro apontamento, que é o Tratado de Tordesilhas, 1494, que se dá no momento de expansão comercial e territorial europeu, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas foi, de fato, uma divisão que a coroa de Portugal e a coroa de Castela, que a atual Espanha, fizeram desse novo mundo, né? Novo mundo aqui eu trago entre aspas, porque de fato não é uma nomeação muito interessante de se fazer, tá? Mas é isso. O cerne do Tratado de Tordesilhas é fazer essa divisão que caiu sobretudo o que hoje a gente entende América do Sul. Certo, pessoal? Pós essa divisão, Portugal ficou com uma divisão territorial, obviamente, assim como a Espanha, e aí o território que hoje a gente tem como Brasil foi, que era da coroa portuguesa, fora dividido em capitanias, e o tipo de governo que mais durou foi o governo geral. Tá? É importante dizer e ressaltar que desde o começo, desde a história do nosso país, os lotes sempre foram latifúndios, né? Então, essas divisões, que depois a gente vai ver no próximo slide, tomavam grandes espaços de terra. É claro que essas capitanias eram divididas entre os colonos, mas sempre tinha um manda-chuva, né? Sempre tinha um indivíduo que tinha aquele poder local e territorial. Tá bom? Então, já é importante notar a origem da questão latifundiária em nosso país, que é formada por latifúndios. Tá? E qual que era o objetivo inicial da coroa portuguesa com isso? Era estabelecer povoados para que se pudesse fazer essa colonização. Então, eles vinham, mandavam portugueses pobres e etc. e tal, para que pudesse, em primeira instância, povoar e ocupar. Porque, se vocês relembrarem, a América Portuguesa sofreu vários ataques e várias invasões, né? Então, é importante que o começo fosse mesmo essa questão de ocupar e, com o tempo, obviamente, desenvolver a questão da produção, né? Que vocês também vê aí a questão do pau-brasil, a questão da cana-de-açúcar e etc. e tal. E aí um ponto muito importante para tentar sair um pouco dessa lógica europeia de pensar a história do Brasil, ali embaixo eu ressalto, ambas as divisões, tanto o Tratado de Tordesilhas quanto a divisão feita pela América Portuguesa, na América Portuguesa, foram divisões que não levaram em conta muitas coisas, tais como acidentes geográficos, a natureza do relevo e a prévia ocupação dos indígenas. Então, vamos pensar, essa divisão foi feita lá na Europa, tendo em vista só os mapas. Eles até então não tinham vindo aqui para falar, não, tal capitania vai vir daqui, então eles ignoraram muitos fatores e que, com certeza, isso marca muito a nossa história. Então, já começa com esse problema, né? Dividiu e foi uma divisão totalmente arbitrária. Podemos passar para o próximo. É um negócio interessante, Salvão, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? E, tipo assim, a gente viu isso na África, né? Sim. Eles dividiram tudo, e a gente vê que é meio que um ensaio, né? Que eles fizeram com a gente. Sim, se você volta lá para mim, por favor. O Tratado de Tordesilhas foi firmado em 1494, mas eles já estavam discutindo isso há 20 anos antes. Então,
foi uma divisão totalmente sem ver, né? Sem estar aqui, sem para poder observar. Obviamente, totalmente arbitrário. Como o Gui falou, lá no continente africano a gente brinca, né? Que eles pegaram uma régua e foram fazendo as divisões sem levar nada em consideração. E a gente acha que é algo totalmente fora da nossa realidade, da nossa história, né? E tem um mito, né, de que tudo que os povos europeus fizeram é bom, né? Tem esse charme europeu. E não, né? Se vocês puderem observar, esse mapa, ele tem atualizações, né? Depois historiadores foram fazendo atualizações, mas não fugia muito disso, né? Eram linhas retas do litoral à metade do continente, mas realmente, por exemplo, no meio de uma capitania e outra, poderia ter uma terra indígena, poderia ter uma tribo indígena, e aí você cortava no meio, você atrapalhava a questão natural, etc. e tal. Então, é importante esse ponto, tá? Passa para o próximo. E aí a gente vai começar a entender, por exemplo, as consequências já, né, dessa presença portuguesa aqui no território que hoje a gente tem como o Brasil. Então, tiveram, sim, muitos conflitos. A gente tem que entender também que os povos indígenas, a gente não pode entender eles como passivos, né, de que eles deixaram isso acontecer. Não, pessoal, eles lutaram à medida que eles puderam, tá? Então, tiveram bastante conflitos internos entre os colonos portugueses e os povos indígenas, assim como confrontos externos, né, que a gente sabe que o continente aqui, à época, foi... tentaram reinvadi-lo, né? Então, teve a França que veio aqui tentar invadir, etc. e tal. Isso vocês conseguem estudando a história do Brasil. Então, é importante entender que houveram esses conflitos e a questão da violência está desde aí também. Então, ali no terceiro tópico, quando a coroa dá o start para providenciar a interiorização, essa interiorização, na maioria das vezes, ela foi violenta, né? Os bandeirantes, a gente sabe, a gente viu que uma estátua foi queimada recentemente, porque eles representavam essa violência, né? Então, a gente tinha as entradas, que, de fato, era algo mais tranquilo, que era para ocupar as terras, mas tinha os bandeirantes que, além de buscar novas terras, capturavam indígenas para escravizá-los, tá? Então, o conflito já está desde o início, já está desde a entrada, talvez até antes. E aí também já começa o que hoje a gente entende como grileiro, né? Então, essas ocupações indevidas de terras, tá? Muito provavelmente não tinha esse nome com certeza é atual, mas essa dinâmica já acontecia, e é importante a gente lembrar disso, porque vai ser alvo das nossas conversas aqui. Ali embaixo, só para ressaltar a questão do índio não ser passivo, tá, pessoal? Do índio, deixei que isso aconteceu. Então, os indígenas tiveram grande relevância para o processo de instalação, construção e manutenção do sistema colonial. Porque formas de resistência não é só o ataque. Você pode resistir se aliando, sim, com o seu opressor. Então, você se alia com ele, você deixa de morrer, você se alia com ele, você ganha privilégios políticos. Isso acontecia. Então, muito provavelmente não, os indígenas tiveram essa importância na época. Então, podemos passar. E aí, como a gente está tentando fisgar alguns pontos importantes para que vocês possam usar na redação, enfim, também é uma aula de atualidades, mas pensando em redação, esse primeiro momento de invasão dos portugueses e já o segundo momento de lei de terras, que já está no período imperial, ele é muito importante e ele é muito sintomático do que vai vir a partir daí em nosso país, tá? Então, é importante entender que a lei de terras, ela foi pensada para privilegiar meia dúzia de políticos e meia dúzia de donos de terra, tá? Então,
ali só o começo do artigo 4 serão revalidadas as sesmarias. Então, colocou-se um critério para saber se o sujeito poderia estar ali ou não. Então, a gente já começa a ter esse amparo estatal para tomar as terras e passar na mão de um para os outros, né? E aí o artigo 5º é muito importante, eu vou ler para vocês. Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação primária, isso é muito importante, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas ou com princípio de cultura e morada habitual do respectivo posseiro, ou de quem o represente. Pode passar, Gui. Esse artigo 5º, eu destaco ele, depois o companheiro Caio vai falar um pouco mais da lei de terras, mas um dos pontos marcantes da lei de terra é que obrigava pessoas que ocupavam pequenas terras ou grandes terras a regularizá-las, né? Então, para você fazer essa regularização, você tem que pagar uma taxa, certo? E aí, o que põe a gente para pensar novamente nessa perspectiva não europeia? Quem é que podia pagar essa taxa? Era o pequeno produtor que plantava só para comer, ou era o grande produtor que tinha grandes terras, que tinham escravizados a seu poder? Então, eu coloco ali no primeiro tópico que muitos detentores de terras que eram pobres perderam suas terras porque não tinham esse dinheiro para regularizar, tá? E o segundo tópico, saindo um pouco da questão, mas não saindo tanto, é muito importante entender que a lei de terras vem logo depois da lei Eusébio de Queiroz, tá? Para quem se lembra, a lei Eusébio de Queiroz de 1850, não é à toa que é no mesmo ano, ela vem para proibir o tráfico de escravizados, tá? Com isso, a mão de obra interna no Império iria cair. E aos poucos, os escravizados iriam se libertando. E a partir daí, ele poderia tocar sua vida, ele poderia conquistar terras e etc. e tal. Mas como que, por exemplo, um escravizado que ficou a vida inteira dele, agora liberto, como que ele iria conseguir comprar uma terra, como que ele iria conseguir se autogerir? Então, havendo essa impossibilidade de autogestão, ele vai ter que voltar a trabalhar novamente para aquele senhor que ele trabalhava antes na condição de escravizado. Agora, ele vai ser, eu não sei se posso dar esse termo, mas ele vai ser um trabalhador livre, vai ganhar pouco e ainda agora ele vai ter que cuidar de si, né? Isso, Salomão. Acho que a gente pode até entender como quase que uma contrapartida, né? Sim. A lei de terras, né? Então eu sou um vereador, fiz a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados, isso ia dificultar um comércio que infelizmente tinha no território brasileiro, só que em contrapartida você facilita para esses grandes latifundiários, a partir da lei de terra, em adquirir grandes porções de terras, né? Sim. Então acho que a gente vai até entender por essa outra ótica. Né? E eu acho que essa lógica que eu estou tentando trazer é, de fato, você tirar com uma mão e devolver com a mesma, né? Então você, com duas, né? Você faz uma lei ali que a gente sabe que o Brasil é o último local a abolir a escravidão, então essa lei já tinha que ter acontecido faz tempo. Então eles, entre aspas, deram essa lei, mas semanas depois instituíram a lei de terras que impossibilitou que esses ex-escravizados conseguissem tocar suas vidas, porque não tem como se autogerir. E ali embaixo, né, porque estávamos falando de libertos aqui, né? Mas é importante ressaltar que os indígenas nem foram citados na Constituição de 1824, tá? Então, se para os libertos tinha uma mínima possibilidade, para os indígenas que nem foram citados na Constituição de 1824, que foi outorgada, seria muito pior. Tá? Então, deixa eu ver se o próximo, acho que o próximo é do Caio, mas o Caio vai continuar entendendo essa lei de terras, que vai se desdobrar muito na nossa situação atual. Exatamente, Salomão. Acho que a lei de terras é
um ponto fundamental para a gente entender a questão fundiária, né, brasileira. E por quê? Né? Porque a partir da Lei de Terras que se instituiu, né, vamos dizer assim, a propriedade privada. Por quê? Porque com a Lei de Terras se instaurou, né, o sistema de compra de terra, ou seja, você só poderia adquirir uma terra a partir da sua compra. Comprando. Então aí você institui a propriedade privada, e a partir do momento que você, igual você comentou, né, quem que poderia adquirir grandes porções de terras, ou até porções de terras não tão grandes assim? Os grandes latifundiários, né? Os pequenos ou até médios, assim, eles acabaram não tendo a sua expansão, né? E aí isso vai causar o que a gente vai, mais para frente, nos próximos slides, trabalhar a questão da concentração, né? Concentração de terras nas mãos de poucos. E o ponto de partida está ali, né? Claro que, como o Salomão trouxe, o contexto histórico importantíssimo, desde as capitanias hereditárias, mas acho que, como lei mesmo, é marcante a lei de terras, né? Essa lei é muito primordial para a gente entender a questão atual. Então, como a gente colocou no segundo tópico, né? A lei de terras, ao determinar que terras públicas ou devolutas só poderiam ser adquiridas por meio de compra, essa lei limitou o acesso à posse de terras a quem tivesse recursos para satisfazer essa condição. E aí, Caio, só para complementar, eu estava lendo um pouco alguns textos para essa aula, e é bem nessa época que os preços das terras crescem muito. Exato. Então, assim, realmente um boom dos preços, e realmente só aqueles que já tinham dinheiro conseguiriam ou oficializar ou comprar novas terras. Então, essa manutenção das terras na mão de poucos. E aí, nesse sentido, também é um boom de processo de grilagem, com certeza, né, que o Salomão já comentou. Então, aí, novamente, sobre a questão fundiária, então, ao longo do tempo, essa desigualdade na distribuição de terras acabou, como eu comentei, né, gerando a concentração e conflitos cada vez mais violentos e generalizados entre proprietários e não proprietários. Então, a gente vê, muitas vezes, nas aulas de geografia, que a partir da década de 30 o Brasil consegue um processo de industrialização e também o seu processo de urbanização ao longo das décadas, né? Então, e essa questão está relacionada com a questão fundiária, né? A partir do momento que muitos desses camponeses ou não proprietários, enfim, estavam no ambiente rural, depois teve que ir para o ambiente urbano, né? Então, a partir da década de 30, 40, a gente vai ver algumas organizações camponesas já reivindicando alguns direitos, e é na década de 50 e 60 que explode mesmo essa questão, né? Então, é nessas décadas que surgem as organizações que lutavam pelos direitos dos trabalhadores rurais, e aí a gente pode citar as Ligas Camponesas e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Então, esse embrião que a gente vai ver depois, por exemplo, o Movimento Sem Terra, enfim. E aí, talvez o pessoal estranhe que a gente deu esse salto temporal, né, ali do Império, já para o meio do século XX, mas a Primeira República Brasileira ela foi totalmente oligárquica, tá? Então, terra representou poder ali na Primeira República. Então, pulamos porque, de fato, é algo que a gente vê muito claramente nas aulas de história, tá? Mas pulamos justamente por isso. Já faz parte a Primeira República essa questão de terras, tá? Perfeito, Salomão. Acho que, como você comentou, né, a terra representa no Brasil um poder político, um poder econômico, já que, historicamente, nossas trocas comerciais, a gente exporta produtos primários, né? Então, isso também envolve o poder econômico e também está envolvendo o poder social, né? Então, mesmo, como eu comentei, mesmo com o governo Getúlio Vargas, que a gente vê, que é o processo de industrialização no Brasil e outros governos seguintes, JK, enfim, esse processo de concentração fundiária, concentração de terras continuou, permaneceu, né? Então, por isso que a gente fez esse salto para também agilizar para a aula não se estender tanto. Com certeza. Tirar uma passagem, pode passar. Então, aí, indo nessa linha aí do que o Salomão trouxe de lei de terras, visando, né, um pouco de estabelecer um pouco de controle, né, ou entender um pouco mais dessa situação, em 1964, o regime civil e militar, na época, com os olhos atentos ali, por exemplo, ao movimento da Revolução Cubana, enfim, com esse medo desse movimento poder chegar em território brasileiro, e poder, enfim,
trazendo uma proposta de ruptura, né? O governo, na época, trouxe uma proposta do quê? De reforma, um programa reformista da questão agrária brasileira, né? Então, a gente não vai ter uma ruptura, a gente vai ter uma reforma, e então eles vão implantar o Estatuto da Terra, e nesse estatuto a gente vai ter a primeira classificação dos estabelecimentos rurais por sua função social. A gente vai ver na Constituição de 1988 que ainda esse termo ainda vai estar lá, e é super importante, né? A terra precisa ter sua função social, e vai ser a partir do Estatuto da Terra, em 1964, que se estabelece isso, né? Então, a função social da terra está relacionada ao quê? A favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela trabalham, né? Assim como de suas famílias, mantém nível satisfatório de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais, observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e que a cultivam. Assim, é um primeiro movimento, mas a gente vai ver que eles lançam, né, o Estatuto da Terra, só que em contrapartida, como a gente vai ver nos próximos slides, a gente vai ver de que forma o governo do regime militar ele via essa questão da questão fundiária. E é muito interessante também a gente ressaltar, pessoal, que como a gente está usando, né, esse binômio terra é poder, aqueles donos de terras que a gente estava conversando, eles começaram também, vendo que estava mudando a matriz econômica do país, eles começaram a fazer um pouco também de parte dessa questão da industrialização. Então, eles se mantiveram no poder e eles também começaram a entrar no jogo político, tá? Então, muito do que vai acontecendo, a partir de agora não, né? Desde antes, é porque eles também estão ali no jogo político brasileiro. Exatamente. Acho que pode até passar aí. Contrapartida. Então, aí a gente traz alguns pontos, né, do Estatuto da Terra. Acho que o material pode até ficar com vocês, enfim, mas não precisam decorar tanto assim, porque vai ser nesse estatuto que eles vão estabelecer alguns termos que estão até hoje, né? Então, como imóvel rural, o que é imóvel rural, vai estar a definição lá. Propriedade familiar, que vai ser importantíssimo para a gente entender o que é um módulo rural, né? Então, vai estar lá definido o que é propriedade familiar, o minifúndio, o latifúndio, empresa rural, e aí, como eu comentei, né, o módulo rural. Então, esses termos eles vão estar presentes no Estatuto da Terra, que vão ser importantes até para uma análise, né, dos próximos censos, né, a partir desse Estatuto da Terra, a partir da instalação desses termos, que se promove o censo visando a questão fundiária brasileira, né? Então, desses termos, acho que a gente pode se prender só no módulo rural, né, que é um modelo ou um padrão, pode ser uma unidade de medida também, que deve corresponder à propriedade familiar. Então, a área do módulo rural, segundo o Estatuto da Terra, ela ia variar, ela ia depender das características ecológicas e econômicas de onde está localizado. Então, por exemplo, um módulo rural poderia, como está aqui, um módulo rural, unidade de medida expressa em hectares, né? Então, um módulo rural num município, eu estou pegando um exemplo, perto de Campinas, ele vai ter um tamanho, né, porque vai estar relacionado com a produtividade. Se a gente pegar um módulo rural no sertão nordestino, ele vai ter uma outra medida. Então varia, né? Isso, na partir do Estatuto da Terra, eles colocam essa questão da variação por causa das características ecológicas e econômicas do local que está localizado. Então, tudo que, a partir do Estatuto da Terra, tudo que fosse referir à questão fundiária, as medidas, né, da terra, trata-se do módulo rural. Né? Pode passar, Bia. Então, aí, como eu comentei, né, eles instituíram o Estatuto da Terra, proporam uma reforma agrária que muitos especialistas eles até comentam que na prática nem aconteceu, nem ocorreu. Mas, em contrapartida, esses governos eles reorientaram as políticas agrícolas, né, a partir do ano de 1985, com a articulação do Estado, né, do governo, do Sistema Nacional de Crédito Rural, ou seja, a gente vai ver uma estimulação por parte do Estado, né, a partir de incentivos, a partir de empréstimos, né, para que na época teria políticas agrícolas, e aí avançando para outros estados, né, como a gente vai ver que a gente comenta, né, de avanço da fronteira agrícola, né, hoje já está para os estados próximos do norte, mas que na época a fronteira agrícola seria Mato Grosso do Sul e próximo de São Paulo. Então eles queriam que avançasse essa fronteira, né? Então
né? Então se estimulou a adoção de pacotes tecnológicos da Revolução Verde, que era um porquê de modernidade, né? Que era considerada o que havia mais de moderno na época, né? Então a gente vai ver muito a presença de bastante maquinários nessa época, a aquisição de insumos químicos, aquisição de trabalhadores mais qualificados, enfim, vai ser nessa época que a gente vai começar a ter esse movimento, né? Então, como eu comentei também, incentivou-se um enorme aprofundamento das relações de crédito na agricultura, ou seja, empréstimos, né? A partir do Estado, né? A partir do Sistema Nacional de Crédito Rural. Ele fornecia esses empréstimos para os agricultores para poder aumentar sua produtividade, para adquirir mais terras, enfim, tinha esse incentivo de empréstimo, e também, por parte do Estado, tinham incentivos fiscais, né? Então, muitos conseguiram esses incentivos no quesito de não precisar pagar alguns impostos, enfim, tudo isso para colaborar, né? Será que a gente pode pensar, por exemplo, com esses fortes incentivos estatais para que promova uma maior produção agrícola, aumentou-se paralelamente aquele tipo de tomada de terra ilegalmente? Porque sim, né? Sim. Se o Estado está dando incentivo, eles também vão querer terra para poder instituir e receber esse incentivo. Então, é sempre legal entender a contrapartida. Porque se você incentiva eles a produzir, eles vão atrás de terra. E na maioria das vezes é naqueles processos que são ilegais, que vão tomar terras indígenas, etc. E esse avanço, né, na fronteira agrícola, né, esse avanço para terras que muitas vezes tinha vegetação nativa, então a gente vai ver destruição do bioma. Hoje a gente está muito em alta o bioma amazônico, mas nessa época foi o início da praticamente destruição do bioma do Cerrado. Né? Então a gente vai ver um avanço ali por parte do centro-oeste brasileiro nessas políticas agrícolas que o Estado brasileiro incentivava. E isso vai estar muito atrelado, que acho que vai estar no próximo slide, desse processo, dessa ideia de integração nacional que os governos na época tinham, né? Então, eles vão fazer investimentos em infraestrutura, rodovia, hidrovias, ferrovias, para o interior do Brasil, visando essa integração nacional, né? Então, estados que antes não tinham uma participação tão efetiva na economia, né, segundo eles na época, a partir dessa integração, a gente vê esse avanço dessas políticas agrícolas. Então, está concomitante. Acho que vai estar no próximo slide que o Gui... Só uma claro. É interessante lembrar da Revolução Verde, que começou mais ou menos em 60, se não me engano, né? Mas foi reforçada bastante com os militares, a questão do agrotóxico, que no Brasil começou em 50, mas bem primitivo, com calagem, que é local para não alterar até o pH do solo, mas começa em 65, mais ou menos, com os militares, o incentivo mesmo dos agrotóxicos. Isso aí foi crescendo numa medida, entre aspas, linear, né? Não exponencial, até 2008, que é o boom. Chegou em 2008, começa a expandir mais, mas isso vai mais para frente, só queria deixar... Mas tem fortes relações com o momento, sim, com certeza. Principalmente com os militares. Então, por exemplo, se a gente, numa proposta de redação, se vier um gráfico sobre a utilização de agrotóxico no Brasil, a gente pode trazer essa relação na própria redação, né? Exatamente. Não só o que a gente está comentando aqui sobre um único tema pode ser usado, mas vários temas pode ser usado com o que a gente está falando, que aqui é para realmente abranger muitos temas para vocês conseguirem usar em diferentes temas mesmo. Estou usando muito tema na palavra tema, mas é isso mesmo, é para rechear o vocabulário... Os argumentos, exatamente, tudo que para contribuir com vocês, não só não fechem a mente pelo que a gente está falando, pode ser usado em várias coisas. E eu acho que, além disso, mesmo se não cair no tema de redação, quando a gente olhar uma reportagem, olhar algum vídeo, alguma coisa... A PL mesmo, né? A própria PL, a gente entender que esse fenômeno, né, esse acontecimento, ele não é recente, né? Ele tem raízes históricas, tem raízes geográficas, tem contribuições da biologia, enfim, tem raízes sociais, que a gente pode trazer algum companheiro nosso
das sociais, enfim, tem, Vai entender. tem tudo, né? Antropologia também é muito importante. E a aula daria umas 5 horas. Seria legal. Eu preciso dividir um pouco. E aqui agora, vem muito esse momento que o Caio está falando, de governo civil-militar. E se eu pudesse, eu acho que, se eu pudesse não, né, eu acho que a gente acaba usando essa nomenclatura, né, que é o desenvolvimentismo. Então, no governo militar, eles entraram nessa pira de querer desenvolver o país a todo custo, né? E como eu disse, o custo ele recaiu muitas vezes nesses povos indígenas e também nos quilombos, né? Então, ali o Caio comentou, né, ali no segundo tópico, levar o desenvolvimento e integrar economicamente as terras, né? Então, porque na época, com certeza, haviam pontos mais desenvolvidos que outros, mas tentou-se fazer de maneira mais acelerada que esse desenvolvimento em outras terras, né? Que ali no terceiro tópico a gente colocou que um dos focos era a Amazônia, né? E importante também esse projeto de integração nacional, essa sigla, talvez numa questão fechada caia. Então, sempre que vocês se depararem com projetos de integração nacional, entendam que for no governo militar, ali eu acabei destacando, né, o MEDSE, que é disso, é você desenvolver desenfreadamente, tomando medidas que vai beneficiar uns e com certeza vai fazer mal para muitos, né? E aí o Vargas trouxe muito isso também, né? Sim, o Vargas que ele dá esse pontapé, né? Esse pontapé, mas com certeza aqui no governo militar, que foi bem longo, né? Ele teve espaço para ser desenvolvido. Sim, vai lá. Eu acho que é bacana a gente entender os termos, né? Uhum. Como que a lógica do desenvolvimento, então a ideia do desenvolvimento, a ideia de progresso. Era avançar mesmo a fronteira agrícola nos biomas, e é isso. Então, o progresso é isso. A gente vai levar desenvolvimento urbano também. Porque junto com a fronteira agrícola vem o surgimento de cidades. Né? E aí a gente vai alguns chamam até de cidades agrícolas, né? Enfim, então vinculadas a esse modelo. Então, olha que doido, né? No imaginário, na ideia que no interior do Brasil era algo a ser descoberto, algo a ser desenvolvido, algo que a gente precisa levar o progresso ali para que possa ser Brasil, vamos dizer assim, né? E com isso, não, vamos levar mesmo, vamos destruir, vamos instalar o que tem que instalar aqui. E eu acho bastante interessante aqui, é uma coisa que eu estou batendo muito na tecla, é a gente mudar a ótica de perspectiva, né? O que é desenvolvimento e para quem? Exato. Então, para mim, o desenvolvimento é uma coisa, para o Caio é outra, para o Guilherme é outra, mas, aqui já delimitando um pouco o tema, para os povos indígenas, essa ideia de desenvolvimento não é igual a nossa e é claro, eles têm a liberdade de se ter desse desenvolvimento, mas se eles quiserem, é uma escolha totalmente deles, tá, pessoal? Então, você querer instituir à força, por meios estatais, esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento muito marcado, enfim, malha urbana, enfim, cidades, etc e tal, é algo problemático que a gente pode também começar a pensar até mesmo em vocábulos que a gente usa. O Caio falou progresso. O que é o progresso, né? O que é o desenvolvimento? Então, depende para quem. E um exemplo de algo que é um descarado, que não deu certo até hoje, mas é a Transamazônica, né? Uma rodovia bem ampla, que tinha um projeto para ser bem amplo, para ligar locais, né? Então, a gente viu até hoje, né? Tem uma grande parte que não está construída, então chove, o caminhão atola, etc e tal. A natureza papa. A natureza papa, então... Não, o projeto é tão absurdo, né, que mesmo se ele fosse consolidado, a manutenção seria gigantesca. Porque precisa lembrar, galera, que na floresta amazônica é uma floresta de vegetação densa, né, por conta da umidade. Então, assim, se você não tiver uma manutenção que possa podar as vegetações em volta, né, as margens ali das rodovias, essa vegetação vai avançar, né? Então, a manutenção dessas rodovias já teria um custo absurdo, né? Exatamente, se ela fosse, de fato, efetivada. E eu estava conversando com o Caio hoje, né? Ainda bem que não deu certo, porque se tivesse dado certo mesmo, muito mais teria se desmatado, porque
não é só fazer uma rodovia, né? Com certeza aí seriam criadas novas cidades ao redor dessa rodovia, então aí viria mais desmatamento, populações indígenas com certeza seriam assimiladas, os animais, enfim. Bom que não deu certo, né? Mas eles conseguiram fazer outras coisas que prejudicaram tudo isso que a gente está conversando aqui. E é muito interessante falar da Transamazônica, que virou propaganda desse novo governo militar, que a gente tem um governo mais gourmetizado, sem muito tanque de guerra, botando pânico, somos os militares, mas a gente tem as mesmas propagandas, que a gente está levando desenvolvimento para aquele povo primitivo. Faz um tempo, hein, que eles estão... E aqui a gente tem a realidade da pista, né? Um carro atolado aqui, não sei se dá para ver, deixa eu tentar aumentar. Atolado? Choveu, não tem como. E uma moto tentando passar aqui de forma bem bizarra. E outra questão chata que me irrita pessoalmente demais é o que a gente pensar o que é índio. Me irrita demais, que a gente pensar que o índio tem que ser o cara pelado, com a cara pintada e a... Pega um saco só, né? Pega um saco só, coloca todas a diversidade cultural que tem, diversos povos, diversas etnias, coloca num saco só e fala índio. E é uma coisa bizarra, né? Porque vai ter um sujeito que vai criticar o indígena, porque ele tá vindo pro meio urbano, ele tá tendo celular, mas esse mesmo sujeito vai criticar os indígenas que estão reservados, que estão isolados, que eles não querem contato com a gente. Então, é esse mesmo pensamento, né? É dúbio. Exatamente. É dúbio. Como que você vai falar mal do indígena que está aqui, enfim, compartilhando culturalmente conosco, mas ao mesmo tempo você quer que o governo vá lá, não só o governo, tá, pessoal? Várias instituições religiosas que a gente pensava que tivesse parado lá com os jesuítas, principalmente atualmente, os evangélicos estão adentrando fortemente com um grande projeto dentro das matas para, de fato, fazer essa conversão dos povos indígenas. Então, é esse pensamento dúbio, tá, pessoal? Então, eu acho legal a gente entender que, assim como nós, cada um tem sua liberdade. E eles, se eles quiserem fazer o que eles quiserem, também fazem, tá? Então, o Guilherme trouxe algo muito interessante de se pensar também. O que é o indígena? Sim, como se eles estivessem esperando o nosso progresso, o progresso do homem branco. Que, por exemplo, nessa imagem aqui que eu vou estar carregando, do índio pelado, que a gente quer ver, né? Que é o índio que não evoluiu, o índio que está parado em 1500, e os europeus chegando aqui, todo envelopado numa roupa enorme, e que hoje eles andam como a gente, os europeus, né? Sim. A gente pensar no índio que não evoluiu aqui e querendo, esperando deles isso, é esperar que nós usássemos umas roupas dessas. Exato. Como se as duas culturas tivessem parado no tempo. Perfeito. Isso é um negócio que me irrita demais. Eu parei já que deu um problema na apresentação, eu estou lendo alguns textos sobre essa questão da colônia na faculdade, e os portugueses, eles eram muito bobos, os indígenas sabiam de tudo, eles sabiam que tipo de entre aspas, tecido tinha que usar para ir para a floresta, para fazer o quê, para plantar, para colher, ou seja, eles aprenderam muito mais com a gente do que nós com eles, né? Então, enfim, é algo a se pensar muito. Isso pode passar. Bom, então aí a gente chega na nossa atual Constituição, né, a Constituição de 1988, que nela vai estar, que ela também vai tratar sobre a reforma agrária, né, e vai trazer alguns avanços para que essa reforma pudesse acontecer, mas assim, bem conservadora, bem aos passos lentos, apesar de ter sido um avanço, né, o que está na Constituição ter sido um avanço, só que na prática a gente vê ainda um movimento muito conservador ainda sobre essa questão da reforma agrária. Então a gente traz alguns artigos, né, da própria Constituição. Então a gente traz o artigo 184, então compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então olha o termo função social, que a gente viu lá no Estatuto da Terra, né? Então como ele aparece lá e agora novamente presente, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, enfim, aí continuação, né? E aí, no parágrafo, a gente coloca aqui, as benfeitorias úteis e necessidades serão indenizadas em dinheiro. A gente pode passar aqui, tem mais dois artigos que a gente trouxe. Então, é no artigo 185, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Uma pequena
em média, a propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. A propriedade produtiva, então ainda está vinculada a essa questão da produtividade. No artigo 186, né, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente segundo critérios e graus e exigências estabelecidas em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, né, segundo a Constituição, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, então também traz essa questão da relação de trabalho, muito importante, que a Constituição traz em relação ao Estatuto, e a exploração que favoreça o bem-estar, novamente a questão do bem-estar também está no Estatuto, dos proprietários e dos trabalhadores, né? Então a gente está lendo rapidinho os artigos mais para darem ferramentas, né, caso caia esse tema, acho que é bacana, né? Eu penso que esse artigo que fala da função social é muito para combater a especulação imobiliária. Exato, né? Que o rapaz vai lá, compra um pedaço de terra, com tanto de gente sem terra, e deixa lá 10, 20, 30 anos. Então, em teoria, segundo a Constituição, essa terra não poderia estar lá sem nenhum uso social, né? Sem nenhuma função social. Então, também, nas questões, nas fechadas, né? Aqui a gente está falando para um grupo amplo de questões ou da redação. Se vocês verem, isso também tem muito a ver com a especulação imobiliária. E isso acontece muito no Salomão, nessa questão do avanço da fronteira, né? Porque a partir do momento que você adquire uma terra que antes era um bioma, né, tinha vegetação nativa, o preço dessa terra é inferior, né? Sim. Então você adquire ela, deixa um preço inferior, deixa lá especulando, né? Então, o que é especular, galera? Então, assim, avançou, beleza, você adquiriu essa terra que antes tinha vegetação nativa, não tem nada ali, não tem nada. Aos poucos, do passo a 5, 6, 7 anos, a malha urbana, né, as cidades vêm avançando. O desenvolvimento chega. Isso, então, que era uma rodoviazinha simples, agora virou uma rodovia duplicada. Aí ao próximo surgiu uma cidade que tem um comércio interessante. Aí constrói um mini shopping, enfim, isso exemplos hipotéticos, né? Vem aí uma empresa se instala também. Então, a partir do momento que vem essas infraestruturas, o preço da terra aumenta. Né? Isso acontece no âmbito urbano também, né? Então, por exemplo, se você mora distante dos pontos da sua cidade, né? Não tem nada ali, ainda não tem nada. Aí, ao longo dos anos, você pagou valor X na terra, no terreno que você queria adquirir. Aí, depois no próximo, surge um ponto de ônibus. Se você mora em São Paulo, em cidades maiores, vem aí uma linha de metrô próximo. E do lado, um shopping. Então, olha quantas infraestruturas que antes não tinham, que valorizou o seu terreno. Então, isso acontece também no ambiente urbano. E repensando o ambiente rural, isso quando o sujeito compra a terra, né? Estamos no campo do regular, ideal, né? Mas a gente sabe que acontece, e o Brasil, e enfim, a grilagem toma conta. O Caio, depois ele pode explicar essa grilagem atual, que é muito interessante, eu não sabia. Então, isso quando o sujeito compra a terra, tá? Então, pode haver essa especulação e ele não gastou nada para ter essa terra que poderia estar sendo usada para agricultura familiar, para a gente morar, enfim. Tem muitas questões para se conversar. Então, essa questão da especulação imobiliária, que o Salma comentou, ela tende a ser combatida pelo sistema da função social. Então, a partir do momento que você está especulando, você não está produzindo, entendeu? Então, se você não está produzindo, você não está colocando o principal fator da terra, que é ter a sua função social, a sua produtividade, né? Então, aí, a partir desse mecanismo, poderia ter uma reintegração de postos. Enfim, é muito difícil de acontecer. Você vai falar dos shoppings de Ribeirão, porque tem bastante, acho que 90% do curso é de Ribeirão. Da expansão que teve lá pro sul, ou você queria falar do novo shopping também? Legal. Que aumentou o preço dos imóveis, né? Então, acho que, voltando ao exemplo urbano, né, se a gente pegar a região sul ali, próxima do Ribeirão Shopping, se a gente pegar uns 15 anos atrás, o limite da cidade, né, era ali o Ribeirão Shopping, né, primeiro Ribeirão Shopping, já era rodovia, Bonfim Paulista e tal. Acabou a cidade, né? Instante. Então, quem iria para o Bonfim tinha que pegar um trecho de rodovia cheio de canavial e tal. E hoje o que a gente percebe já é um avanço desse limite, vamos dizer assim, né? Então a gente já vê condomínios fechados, o Shopping Guatemi, mais adiante da rodovia, mercados.
Então, imagina, por exemplo, o valor da terra que era 15, 20 anos atrás, que não tinha essas infraestruturas. Então, por exemplo, imagina quanto que valia a terra próxima do Iguatemi hoje, né? Quanto que ele vale atualmente, depois de tanta infraestrutura construída, né? A Carolina tem um exemplo, né, Carolina? Do tio seu que comprou ali antes do 50 mil ele comprou. Pagou 50 mil. Faz quanto tempo? Faz uns 10 anos. Eu coloquei 20, hein? 10 Quando anos. ele foi E hoje quanto que vender, tá? 2 milhões. Ave Maria, nem imaginava que era 2 milhões. Só a terra sem a casa. Tá vendo? Então, agora tenta passar essa lógica para a questão rural. Rural, é. E olha que a rural é uma extensão de terra muito grande, né? Então o que está trabalhando aqui no questão urbana de metros quadrados, galera, no rural Tá. a gente está trabalhando de hectares, que são 1000 metros. Né? Então, acho que Bizarro. é muita grana aqui. Dá para entender a proporção que está tomando. E aí eu trouxe essas duas imagens, né? Uma é uma charge, outra é um print de uma localização, que acho que dá uma fechada, uma resumida do que a gente trabalhou até agora, né? Então, no lado esquerdo, a gente tem uma charge que com um coronel ali, né? Uhum. Se fosse uma aula síncrona, a gente poderia até discutir junto com vocês. Então, a gente vê ali do lado esquerdo um coronel, dono de uma fazenda que essa terra antes era do tataravô, do bisavô, do avô, que agora é dele, depois vai passar para o filho dele, vai passar para o neto dele, enfim. Sim. Então, a gente traz essa questão histórica, desde as capitanias hereditárias, que o Saloma trouxe, desse contexto, passando pelas leis de terra. Então, todo esse procedimento que a gente passou e que resultou nessa concentração de terras, que quase que é de passada de família para família. Sim, doação, a pessoa morria, passava para o filho, ou passava para alguém mais próximo, mas estava sempre ali naquelas pessoas que já detinham o poder, que já detinham a terra. Então, a terra vai passando de mão em mão, enquanto muitas pessoas estão sem terra. Acho que a ideia é essa, assim, vai passando na família, mas enfim. E aí, a população vai aumentando, mas a terra continua. Perfeito. E aí entra nessa segunda imagem, né? Como que esses processos que a gente comentou, da imagem do lado esquerdo, resultou na concentração fundiária, que aí entra na frase que está escrito, está um pouco ruim, porque a gente pegou na imagem de satélite do Google Civil, mas está escrito, então, muita terra sem gente e muita gente sem terra. Então, acho que essa frase dá uma boa fechada no que a gente comentou, mas a gente ainda vai trabalhar um pouco ainda mais. Eu acho que, porque a gente estava montando os slides, a moto, e esse era... não, vamos embora, depois eu comento. O muro é de uma escola aqui em Ribeirão. É aqui em Ribeirão Preto, pessoal. Interessante. Mas foi apagado, né? Foi apagado. Não há mais essa frase. Por isso a gente teve que recorrer ao Google Street View. Também estava lá, desatualizado. Então, como a gente já comentou, né, esse processo, então essa consequência desses procedimentos, né, desses fatos históricos, que marca a desigualdade do acesso à terra, da estrutura fundiária brasileira, ela vai gerar a concentração de terras, né? Então, segundo o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o índice de Gini, que sinaliza a concentração de terras no Brasil, é muito alto. 0,8, vamos arredondar aqui, né? Então, esse índice varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, maior a concentração fundiária. A gente está próximo do limite chegando lá que o índice Gini trabalha, né? Então, olha o tanto que é absurdo quando a gente trata de concentração de terras, ou concentração fundiária no Brasil, né? Tudo isso está atrelado a esses fatos históricos e geográficos também, claro, que a gente já comentou, né? Então, aí, confirmando essa concentração, o mesmo INCRA, seu Sistema Nacional de Cadastro Rural, revela que entre 2010 e 2014, então os dados são poucos atualizados, pode ser que tenha até aprofundado mais esses dados aí, né? 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes proprietários e as grandes propriedades privadas saltaram de 238 milhões para 244 milhões de hectares. Então, a gente vai ver que, a gente já vinha nessa construção, né, a partir dos governos militares, né, do Estatuto da Terra, enfim. Só que a gente percebe no final da década de 90, começo dos anos 2000, um retorno do incentivo do Estado para essas políticas agrícolas, né. Então, a gente vai ver o resultado é isso, né? 2010 e 2014, um saldo de 238 milhões para 244 milhões
de Hectares. hectares, né? É bom lembrar que é milhões de hectares, né? Lembrando que deve dar algumas cidades. É. É, hectares a gente trabalha com 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Né? O hectare ele dá uma amenizada, né? Pega esse 244 milhões, galera, e multiplica por 1.000. E põe em metro quadrado. E é sempre bom lembrar que é milhão, tá, pessoal? Fica Milhão é muito zero. absurdo. É muito zero. A ideia que a gente está tentando passar aqui é isso. E aí a gente traz mais alguns dados, né, rapidamente, né? Então, confirmando essa concentração, o mesmo... é o que estava escrito, né, no slide anterior. Então, as consequências dessa concentração de terra. Pode gerar terra ociosa e improdutiva, isso a gente já comentou, que tem a ver com essa questão da especulação. Então, porque seus donos aguardam melhores preços para arrendá-las ou vendê-las, então isso que seria a especulação imobiliária, que a gente já comentou. O êxodo rural, como eu já tinha falado lá do Getúlio Vargas, e esse processo continua, né, é um processo que parou, né? Então, o êxodo rural como consequência da mecanização em algumas grandes propriedades rurais no centro-sul, entre pequenos proprietários, porque produzem pouco, né? Ao aumento de número de desempregados e subempregados, ou até mesmo a questão do desemprego estrutural, ou seja, esses trabalhadores que antes trabalhavam lá nunca mais, dificilmente vão voltar à mesma função, ou voltar a trabalhar nessa função que eles tinham no espaço rural. Né? Então, quase praticamente um desemprego estrutural para esses trabalhadores. Né? Então, esses trabalhadores, a partir disso, migram para as periferias da cidade. Então, ou seja, olha como que isso já reflete no ambiente urbano. É por outro problema. Exato, muitas vezes ocupando áreas de mananciais ou áreas de risco. Então a gente já podia puxar daqui. Em Ribeirão aconteceu muito isso, tá? Exato. E aí o fato mais grave, que a gente alerta. Não, de boa. O fato mais grave que seria o aumento dos conflitos sociais no campo. A gente traz mais uma vez um gráfico, rapidamente, né, no crescimento de grandes propriedades. Então, 2003, 2010, 2014 são os recortes temporais. E tá os números de imóveis e os milhões de hectares. Né? Então, em 2003, tínhamos 112, vamos colocar arredondar, né? 102 mil número de imóveis. Em milhões de hectares, a gente tinha 214, é isso? 215? 215. Em 2010, esse número passou, né, de número de imóveis de 112 para 150. Em 2014, um aumento de 5 mil para 155 mil. E olha como que cresce o milhões de hectares, ou seja, confirmando o slide anterior. Que houve esse aumento das grandes propriedades, né? Sim. E os imóveis também aumentam.